E aí, pessoal? Beleza? Tudo tranquilo? Então, vamos para mais um tópico aqui, mais um capítulo das nossas vidas, né? E se você chegou até aqui, se você chegou até essa aula aí, eu imagino que você já saiba algumas coisas. Por exemplo, que você saiba as leis de Newton, você tem que saber a primeira, a segunda e a terceira. Então você sabe lá o princípio da inércia, força igual a massa vezes aceleração, não é bem desse jeito a segunda lei, mas é uma forma da gente escrever ela. A terceira lei, ação e reação, quando um corpo vai se deslocar para um lado, obrigatoriamente ele tem que jogar alguma coisa para o outro. O que mais que eu imagino que você saiba? Imagino que você saiba trabalho mecânico, espera aí só um pouquinho. Imagino que você saiba trabalho mecânico, a ideia de trabalho mecânico, né? Imagino que você saiba plano inclinado também, que você saiba calcular o peso, força de atrito, normal, tração. Então, isso tudo que eu estou falando tem que fazer parte do seu vocabulário. Você, mas eu não sei muito bem resolver o problema quando tem uma polia no plano inclinado. Isso é um detalhe bem específico do assunto. Mas imaginar lá no plano inclinado, o PX, o PY, força de atrito, que é Mi vezes a normal, né? E daí tem uma setezinha na horizontal, força de atrito MG, M, G, então Mi, G, entendeu? Então, beleza. Imagino que você sabe isso tudo. E imagino também que você tenha assistido a aula de trabalho mecânico 1. E daí naquela aula tem as definições todas. Agora eu vou dar uma geral nessa aula aqui, vou dar uma passada em todas aquelas formas diferentes de calcular o trabalho. Vamos resolver um exercíciozinho numérico para ver como isso funciona, uma parte teórica, mas eu imagino que você já viu isso. Então considere que se você já viu isso, é uma aula de revisão. Eu vou detalhar de novo, mas é uma aula de revisão para quem já viu e resolveu alguns exercícios. Sempre fica um detalhezinho para trás, né? E eu tinha até um apontador aqui, ó, posso marcar, né? E esse moço aqui já, pau, entendeu? O negócio funciona. Então, trabalho mecânico, exercício de casos particulares. Qual a equação geral do trabalho? Não é equação Geraldo, não é assim, geral do trabalho. É a equação geral do trabalho. A equação geral, por definição, ela é uma definição matemática. Trabalho é um conceito matemático lá, para você realizar o trabalho sobre uma linha, uma definição de um produto escalar entre dois vetores. Não vem ao caso isso. Você precisa fixar numa figurinha como essa. Ó. Então tem aqui um bloco. Deixa eu ver se dá para ver. Eu vou aumentar um pouquinho a linha, tá? Deixa um pouquinho. Vou borrar tudo. Deixa eu aumentar um pouco, senão vai ficar muito fraco. Aqui. Então tá. Então, ó, tem um bloco apoiado sobre uma superfície. Aí tem uma força aplicada sobre ele, desse jeito aqui. Tem um ângulo formado entre eles, um ângulo alfa. E eu quero que ele tenha um deslocamento no horizontal para a direita, D. A definição de trabalho, a forma como a gente vai escrever esse trabalho vai ser isso. O trabalho vai ser F, D, cosseno do ângulo. Entendeu? Essa é a nossa equação geral do trabalho. De novo, não é equação Geraldo. Porque se uma pessoa fala tudo junto, pensa que é equação Geraldo, né? Então não é. É equação geral do trabalho. Essa equação aqui, ela vai servir para quais casos? Eu tenho que ter um valor de força. Opa, eu tenho meu apontador aqui, ó. A força tem que ser constante. Eu tenho que ter um deslocamento e tem um ângulo entre os dois. O deslocamento está na horizontal, a força está ligeiramente inclinada aqui. Aí o cosseno do ângulo resolve isso. Quer ver por que esse cosseno aparece ali? Por isso aqui, ó. Porque se eu fizesse uma decomposição assim, a gente pode entender desse jeito, ó. Vai ter um fx aqui, né? E esse fx é o f cosseno do ângulo, porque ele é o cateto adjacente. Por isso que aqui aparece o cosseno. Mas não é bem por isso. Na verdade, vem lá da matemática, eu falei. Mas dá para entender assim, ó, que a parcela da força que está realizando o trabalho nesse caso é o fx. É quem puxa na mesma direção do deslocamento. Podia ser o contrário, né? O deslocamento podia estar para a esquerda e a força para a direita. Daí a gente ia ter uma outra condição de trabalho, que é essa aqui, ó. Quer ver? Vou te passar aqui agora. Quando eu tiver os dois no mesmo sentido, força e deslocamento, o ângulo entre os dois é 0 graus. Aí o cosseno de 0 graus é 1. O que vai acontecer? O cosseno sendo 1, o trabalho vai ficar só assim, né? O trabalho igual a F vezes D. Então, ele fica positivo, só F vezes D. Quando você tiver a força para um lado e o deslocamento para o outro, F e D, aí o cosseno de 180 graus, que é o ângulo entre os dois, é igual a menos 1. O que acontece? Ó? Cosseno menos 1 vai ficar menos F vezes D. O que significa o trabalho ser positivo ou ser negativo? Se o trabalho for positivo
como no primeiro caso aqui, né, nesse primeiro desenho, ó, trabalho positivo a gente chama de um trabalho motor. Ou seja, aquela força aplicada é a responsável pelo movimento dele. Se o trabalho for negativo, ele é chamado de resistente. O que é um trabalho resistente? É um trabalho no qual a força atrapalha o movimento, certo? Então é isso que você tem que registrar. Positivo, os dois estão para o mesmo lado, negativo um contrário do outro. E se for 90 graus, também é um caso particular. Ó. Se o ângulo for 90 graus, o cosseno de 90 graus é zero. Aí vai zerar isso tudo aqui. Aí vai ficar perpendicular. Assiste a aula trabalho 1, que é lá trabalho mecânico 1. Se você está meio perdido aqui, tem mais detalhes disso. Unidade. Unidade SI, que é o sistema internacional. Ó. Força medida em newtons. Distância medida em metros. Então a gente vai ter newton vezes metro. E esse newton vezes metro recebe o nome de joule. Fechou? É isso aí. Então vamos resolver alguns exercícios agora e fixar isso aqui. Vou deixar aí, anota aí, tá tranquilo? Então tá. Ó. Um bloco de 10 kg é puxado por uma força de 200 newtons que forma um ângulo de 60 graus com horizontal. Vamos começar a tirar as informações. Deixa eu resolver com uma outra cor aqui para destacar um pouquinho. Quer ver? Então, o que é esse 10 kg aqui? 10 kg é a massa do bloco, vale 10 kg. É puxado por uma força, então a força F que puxa o bloco, ok, está dizendo que está acabando a bateria, F igual a 200 newtons, que forma um ângulo de 60 graus com horizontal. Então o ângulo que está sendo puxado é 60 graus. Para que interessa esse ângulo para a gente? Para saber que o cosseno de 60 graus vai ser dado para vocês sempre, ó, ele vale meio, tá? O bloco desloca-se 2 metros, então o deslocamento do bloco, 2 metros. Quer saber qual o trabalho realizado? Então, vou pegar a fórmula do trabalho. Trabalho é igual a F de cosseno do ângulo. Aí você pode, tá, mas aquela massa que foi dada lá de 10 kg vai servir para quê? Para nada, né? Porque se perguntasse mais coisas, qual a velocidade dele depois de um tempo, aí sim. Agora, como não tem nada disso, eu só pedi o trabalho, só F vezes D vezes o cosseno do ângulo. Uma substituição direta de fórmula. O trabalho vai ser F, que é 200, o deslocamento, eu botei errado aqui, ó, 20 metros, 20, o cosseno do ângulo é meio. O trabalho vai ficar igual, ó, esse 20 simplifica com o 2 dá 10, 10 vezes 200, 2.000 joules. Alternativa correta, letra E. Entendeu? Beleza? Então tem que ter cuidado na hora de tirar. Eu não me preocupei com as unidades, ó, porque aqui já estava em newton, aqui já estava em metro. Aí o cosseno do ângulo vai ter uma tabela sempre para você poder consultar. Então não precisa se preocupar com essas coisas assim. Saber utilizar a fórmula. O que eu vejo que gera muita aflição, às vezes, mas e a massa serviu para quê? Para quê? Não serviu para nada por enquanto. Eu vou passar agora aqui nesses complementos ao teorema da energia cinética, né? Eu trabalho com a energia cinética. Daí a gente poderia, com esse trabalho aqui e com aquela massa, determinar a velocidade que o bloco atingiu se ele tivesse saído do repouso, por exemplo, né? Mas isso fica para um outro momento aqui. Então tá. Próximo, trabalho da força-peso. O trabalho da força-peso também é um caso particular daí do cálculo do trabalho. De que forma vai ser isso? Eu vou pegar um bloquinho, ele vai estar nessa posição aqui. E essa posição que ele está, é uma altura em relação ao solo. Eu vou chamar isso aqui de altura inicial, H0. Aí eu vou levar esse bloquinho para cima e ele vai chegar numa outra posição aqui, ó. Aqui, e ele vai chegar numa outra posição que eu vou chamar só de H. Ou seja, ele saiu dessa posição aqui e chegou nessa posição aqui. Qual a força que estava atuando sobre ele? Quer ver? Eu disse que eu levei ele, mas não necessariamente, para jogar ele para cima, né? Na hora que eu jogo ele para cima vai acontecer a mesma coisa. Então, na hora que ele está se deslocando aqui, ó, a força que atua sobre ele durante esse trajeto, desse ponto até esse ponto, é a força-peso. Pode até ser que tenha outra força empurrando. Não está sendo questionado isso, não interessa isso. Interessa que tem o peso atuando. O que aconteceu com ele? Ele subiu. Então, olha que importante que era o tópico anterior. Ó. O corpo ele foi para cima.
Ou seja, ele teve uma variação da altura, que é esse pedacinho aqui, que a gente vai chamar de ΔH, que foi o deslocamento vertical dele, para cima. Mas a força-peso está para baixo. Então, o trabalho da força-peso, nesse caso aqui, quando ele estiver subindo, vai ser assim, ó. O peso está para baixo, o deslocamento foi para cima. Então, o ângulo entre os dois vai ser de 180 graus. E o cosseno de 180 graus é quanto mesmo? Isso aí, menos 1. Por isso que ele vai ficar negativo. E trabalho vai ser isso, ó, quer ver? Trabalho é igual a F de cosseno do ângulo. O trabalho que eu estou analisando agora é do peso. Então, vai ser o F, que é o peso. O deslocamento eu estou chamando de ΔH, para ficar caracterizado que é na vertical. E nesse caso específico, o trabalho vai ser negativo. Por quê? Porque eu levei o corpo para cima, aí o cosseno desse ângulo aqui, ó, como é 180 graus, ele vale menos 1. Então, o cosseno do ângulo entre o deslocamento e o peso vai ser menos 1. Então, vai ficar negativo nesse caso. O que você pode... então ele é motor ou resistente? Muito bem. Eu sei que você falou, né? Resistente. Então ele vai ser um trabalho resistente, ou seja, na subida o peso atrapalha, né? Por isso quando você vai fazer uma atividade física, você sobe escada, você gasta energia. De onde está esse gasto de energia? Para poder eliminar o trabalho do peso que é negativo, você tem que realizar um trabalho positivo. Daí você gasta energia para poder compensar esse trabalho negativo do peso, certo? Então o que você pode registrar assim? Ó? Que quando o corpo estiver descendo, ΔH for para baixo, o trabalho é motor, o trabalho do peso, né? Quando o corpo estiver subindo, ΔH for para cima, o trabalho vai ser resistente. Fechou? Então, se você quer subir o corpo, o trabalho do peso é negativo. Se você quer que ele desça, o trabalho do peso é positivo. Não confunda com o seu trabalho. Por exemplo, eu vou fazer atividade física. Vou pegar esse meu apontador aqui, ó. Eu vou fazer assim, vou ficar malhando um pouco, ó, realizando um trabalho aqui. Quando eu tento levantar ele, o que está acontecendo? Na hora que eu levanto, o trabalho que eu faço é positivo, porque eu estou levantando o corpo. Mas o trabalho que o peso disso aqui está fazendo é negativo. Quando vai descer, o que vai acontecer? Agora o meu trabalho vai ser negativo e o trabalho do peso é positivo. Porque para que ele não desça rápido, eu tenho que ir freando ele. Ou seja, ele está descendo, mas eu estou segurando ele para ele não descer. Daí na descida, o trabalho da minha mão vai ser negativo, porque eu não quero que ele desça. Entenderam a diferença? Você já ouviu falar de um cara chamado Arnold Schwarzenegger, né? Ele desenvolveu uns métodos lá de trabalho, porque até ele pensava assim, ó, ele é o cara, assim, né? Fez um monte de filme, um monte de coisa. E ele foi o Mr. Universo, ó. Então todo mundo tinha a seguinte concepção: você realiza, desenvolve a musculatura quando você sobe. E quando você desce, você não faz nada. Então, você sobe e na descida você gastou esse tempo. Ele desenvolveu umas técnicas lá de malhação que você poderia fazer isso. Aproveitar a descida para desenvolver a musculatura também. Tá? Fazer um movimento lento na descida também. Eu não sou um cara que fica malhando, mas eu sei dessa história, assim, que foi ele que desenvolveu isso, talvez associado a alguém, mas ele que começou a pensar nesse tipo de coisa. Então tá, trabalho da força-peso, vamos resolver o exercício. Ó. Vamos começar a marcar. Um bloco com massa, marcando aqui, ó, massa igual a 7 kg. Então, vou botar massa 7 kg. É levantado a uma altura de 10 metros. Então, tem uma altura, é a variação já da altura, 10 metros. Como que eu sei isso? Porque não disse de onde ele chegou. Eu ergui ele 10 metros. Ele pode ter saído do 2 até o 12, pode ter saído do 5 até o 15. Então, ele teve uma variação na sua altura de 10 metros. Calcule o trabalho realizado pela força-peso. Então, quer saber qual o trabalho do peso, sabendo que a gravidade no local vale 10. O G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, para que serve esse G igual a 10? Ó? Se a massa é 7, o peso 70. Aí se você não entendeu, 70 de novo. Entendeu? 70. Não é isso, né? Então tá. Vamos calcular. Trabalho, eu posso começar da origem. Lá. Trabalho vai ser igual a F de cosseno do ângulo. Trabalho da força-peso vai ser o peso vezes o ΔH. E o cosseno do ângulo agora que vem aquele detalhezinho que eu mostrei antes, né? Quando você pega ele subindo, o trabalho do peso é negativo, né? Porque eu quero que ele suba, então foi lá, ó, ele é levantado a essa altura. Então na subida, esse aqui vai ser negativo. Ou seja, vai ser menos 70, que é o peso, vezes o H, que vale 10. Então o trabalho do peso
trabalho da força-peso vai ser menos 700 joules. Fechou? Vai aparecer no formulário. Esse trabalho da força-peso ele já vai aparecer direto assim. Quer ver? Deixa eu botar um parentezinho ali, ó. Vai acabar aparecendo nos formulários quando você precisar. Um trabalho lá assim, ó. mg ΔH. Porque isso aqui depois, essa fórmula escrita desse jeito aqui, ela vai dar origem para a gente numa energia potencial gravitacional lá, né? Então, vai ser dado desse jeito, vai aparecer lá um mgh, que vai ser uma relação matemática importante. Fechou? Tranquilo? Então tá. Então vamos avançando aqui, ó. Próximo, ó. Trabalho para forças variáveis. O que seria um tipo de força variável? Por exemplo, ó, vou pegar isso aqui e vou levantar ele, vou baixar. A força que eu tenho que fazer para ele ficar com velocidade constante é a mesma, ou seja, eu tenho que eliminar o peso, aí eu tenho que eliminar o peso. Então a força é constante, os dois casos que a gente viu antes. Força variável, o sistema que a gente mais utiliza para força variável é a força de uma mola. Espera aí só um pouquinho, quer ver? Eu acho que eu tenho um negócio aqui. Espera aí. Aqui, ó. Achei, desculpa a demora, né? Então, isso aqui é um nariz de palhaço. Então, o que faz esse nariz de palhaço? É isso aí, né? É o retrato. Então, tá bom. Então, esse nariz de palhaço aqui, ele tem um elástico preso a ele. Então, o que acontece? Ó? Não estou puxando nada, não tem força nenhuma. Eu puxo um pouquinho, eu tenho que fazer um pouco de força. Se eu quiser esticar mais, eu tenho que fazer mais força, mais força, mais força. E enquanto estiver no chamado regime elástico, ou seja, deixa eu botar azul aqui, vermelho que eu fiz. No regime elástico, a gente vai ter uma mola, aquilo ali se comporta como uma mola, e nesse regime elástico ele vai ter esse comportamento. Ó. Eu vou pendurar aqui, a mola não tem carga nenhuma, então está numa posição zero. Aí seria esse elástico sem ter peso nenhum. Agora eu pendurei um pezinho, ela vai esticar um pouco. Quando eu pendurar esse pezinho e ela esticar um pouco, vou fazer isso aqui, ó. Eu penduro 1 kg. Vou falar com você. Pendurei 1 kg aqui, ela desceu 1 centímetro. Se eu pendurar 2 kg, o que vai acontecer? Isso, eu sei que você é uma pessoa boa, eu sei. Se você está aqui agora é porque você está preocupado com isso, ó. Então 2 kg vai descer 2 centímetros. Então, durante o regime elástico para esse sistema, a força vai ter esse comportamento, ó. Kx. Então, esse é o que vai acontecer com a força. O que é o x e o que é o k? Isso que eu falei, você já tem que ter visto isso antes. Assim. O x é quanto a mola foi deformada. O k é chamado de constante elástica da mola. O que é essa constante elástica da mola? É o que determina a dureza da mola, ou seja, chamada rigidez elástica. Quanto maior for o k, mais difícil de esticar. Se for menor, mais fácil. Por exemplo, isso aqui ó, tem uma elasticidade muito baixa, né? Ou seja, o K é muito pequeno, eu consigo deformar ele, mas veja, ó, eu deformo e ele volta ao que ele era antes, né? Mas é muito fácil de deformar. Isso aqui tem elasticidade também, mas você não consegue nem enxergar. Ó. O K disso aqui é muito grande, perto desse plástico aqui. Então eu tento deformar um pouquinho, tem que fazer uma força grande comparada a essa parte aqui, né? Então, essa força ela é variável. Para cada valor de X que a gente tiver, a gente vai ter um valor diferente para aquela força. Então, como a gente calcula o trabalho numa situação como essa? Ó, seria alguma coisa desse jeito. Ó. Então, num sistema com força variável, a gente tem que calcular a área do gráfico. Então, nesse tipo de sistema, para forças variáveis, a alternativa que você vai ter para calcular o trabalho vai ser isso. O trabalho vai ser numericamente igual à área do gráfico. Fechou? Então tá, vamos resolver o exercício aqui agora. Quer ver? Ignore esse número 8 que está aqui. O trabalho realizado por... desculpa aqui, ó. Por uma força, vou completar ele aqui, ó. Por uma força. No deslocamento de x até 0 até 4 metros em joule vale. E o dado que a gente tem é assim, eu tenho as informações de um gráfico. Então, o trabalho realizado, acho que quando eu colei para cá, eu colei errado, né? Então, o trabalho realizado por uma força no deslocamento de 0 até 4 metros em joules vale. Quer ver? Você tem um gráfico ali. Como que você vai calcular o trabalho dado um gráfico?
o trabalho vai ser a área desse gráfico aqui. Ou seja, a área que eu tenho embaixo, ó, a força ela aumentou até 10, depois ela diminuiu. Então, eu não posso, seria uma força média, né? Qual é a força média que teria aqui? Mas se isso aqui começa a ficar muito confuso, é difícil perceber qual vai ser a média desses valores. Então, o que você vai fazer? Você vai calcular a área desse triângulo todo. Então, trabalho vai ser igual à área do triângulo. Como calcular a área de um triângulo? Base vezes altura sobre 2. Trabalho vai ser igual à área, base é 4, aqui, né? Daqui até aqui. E a altura é 10. Eu não sei se está boa a resolução aí para você. Ó. É 10. Dividido por 2. Trabalho vai ser igual a 20 joules, porque está tudo no sistema internacional. Então, 20. Um cuidado que tem que ter só é como calcular essa área, né? Não se perder se a figura for mais complexa, menos complexa, se dividir em quadradinhos, assim, né? Lembrar, mas basicamente a gente usa na física a área de triângulo e retângulo, né? É isso que você acaba utilizando. Mas se ele fosse assim, por exemplo, quer ver? Se tivesse um gráfico desse jeito aqui, ó, e me dissesse, isso aqui é um semicírculo. Aí você calculava a área do semicírculo. πr ao quadrado, aí sobre 2, porque ia ser um semicírculo, né? Entendeu? Fechou então? Parece uma questão tola, é uma questão bobinha, simplesinha, mas isso aqui serviria porque a gente vai ver depois. Ó. Tá, digamos que o trabalho foi de 20 joules e a massa do corpo é igual a 1 kg. Que velocidade que ele chega depois de um certo tempo? Então, depois de ter percorrido essa distância aqui de 4 metros, qual vai ser a velocidade dele, a velocidade final? Aí tem uma relação entre esse trabalho e a velocidade. Se você não souber fazer esse negocinho tolo aqui, simplesinho, você não acaba o problema, você não consegue ir para frente. Trabalho da força elástica, eu já preparei antes, né? Porque a força elástica é um caso particular, né? Das forças variáveis que a gente tem. E se você retomar aí onde estava, vai ver que eu tinha construído um gráfico assim. Força em função da deformação, do x. E ela tem esse comportamento linear. Por quê? Vou escrever de novo aqui. Porque é uma função assim, ó, F igual a kx. É uma relação proporcional entre a força e a deformação. Se você dobrar a deformação, você dobra a força. Não se dobrar, dobrar no sentido de dobrar, né? For o dobro. Porque pode dobrar no meio ou pode dobrar para ser o dobro. Então, eu dobrar ele é dobrar ele e multiplicar por 2. Mas também, se eu dobrar no meio, a força vai cair no meio. Entendeu? É a mesma relação. Se multiplicar por 50, vai multiplicar por 50. Uma regra de 3 resolve isso, né? Aí, nesse ponto aqui, ó, a gente vai ter x. Nesse ponto aqui, a gente vai ter o kx. Então, kx é a força, o x é a deformação. Estou deduzindo a fórmula, né? Então, de novo, o trabalho vai ser a área do triângulo, que é base vezes altura sobre 2. Trabalho vai ser igual base, x, altura, k vezes x, dividido por 2. Trabalho vai ser igual a k, x quadrado sobre 2. Quer ver? Observa o seguinte, né? Que mola tem um formulário bem específico. A força da mola é o kx, constante elástica vezes o x, e o trabalho vai ser um kx quadrado sobre 2. Quando vai estudar, se você tem intenção de fazer alguma engenharia, algum curso que tenha cálculo, assim, você vai aprender outras formas. Se não fosse uma reta aqui, a gente tem um processo chamado de integral, que é a ideia de calcular essa área, assim, daí você integra isso aqui, aí você faz esse processo de integração, você chega nessa relação aqui. Se você achar um outro processo matemático chamado derivada, se você derivar isso aqui, aí você vai chegar nesse, né? Passa 2 para cá, ele corta, você volta para cá. Então, tem uns processos matemáticos, assim, que quando você aprende cálculo 1, 2, 3, 4, parece que a sua vida abre. Assim. Você tem, posso calcular qualquer coisa no mundo, né? Qualquer coisa não, mas você pode criar modelos matemáticos para tentar explicar. Agora, esse vídeo está sendo gravado numa época que temos uma pandemia mundial, né? Uma pandemia, aí essa pandemia do coronavírus tem modelo matemático que explica o crescimento. Aí a pessoa vai analisando as curvas. Será que vai continuar assim? Observando a tendência, a multiplicação. Uma pessoa contamina 2, essas 2 contamina 4, 4 contamina 8, e assim vai, você vai ter um crescimento exponencial. Então, os modelos matemáticos servem para isso. Aqui a gente tem um modelo matemático para resolver um problema de física. Fechou? Vamos ver um exercício agora, numérico. Quer ver? Uma mola com constante elástica igual a 100. Então, vou marcar isso aqui. Ó. O K, 100 newtons por metro. Não 100 newtons por metro, com newtons por metro. Mas quantos newtons por metro? 100 newtons por metro.
Porque se fosse 100 newtons, não teria o newton, né? Foi distendida 20 centímetros. Distender, você não teve distensão, você já teve distensão, você foi chutar alguma coisa, foi bater em alguma coisa, foi lançar alguma coisa e o músculo esticou mais do que deveria. Então, distender é esticar ele. X igual a 20 centímetros. Quer ver? Eu nem vou ler o resto, eu já vou fazer a transformação. Porque como aqui está em metro, e aqui está em... Tá errado. Como aqui está em metro, e aqui está em centímetro, aí você tem que homogeneizar. Então eu vou passar tudo para metro, porque o nosso joule lá tinha que estar em metro, né? Isso aqui vai ser 0,2 metros. Determine o trabalho externo realizado sobre a mola. Porque o trabalho da mola, pensa comigo, vai ser negativo, né? Se eu quero esticar essa mola, a mola não vai ficar contra a deformação. Então, se eu assumir que o meu x é positivo, eu vou esticar a mola, o trabalho realizado pela mola vai ser negativo, porque ele vai resistir a ser esticado. Eu quero o trabalho externo, então ele vai ficar positivo. Tem uma fórmula direta, você não precisa se preocupar agora, deduzo a fórmula, não. Essa fórmula é dada, trabalho kx² sobre 2. O trabalho vai ser o k, que vale 100, 0,2 ao quadrado sobre 2. O trabalho vai ser igual a 100, 0,2 ao quadrado é 0,04, cuidado com isso, né? Você vai fazer o 2 ao quadrado, mas tem duas casas depois da vírgula. Tudo isso aqui dividido por 2. Trabalho da mola, trabalho externo realizado sobre a mola, 100 vezes o 0,04 dá 4, dividido por 2, 2 joules. Fechou? Entendeu? Beleza, então. Cuidados, então, repetindo, ó, um cuidado que tem que ter, que tá no sistema correto, que assim, cuidar com essas besteirinhas aqui de não errar a matemática básica, né, na hora de fazer. Sempre perguntam isso, ó, faz diferença dividir primeiro e depois multiplicar, tal. A única coisa que você tem que fazer primeiro é o x ao quadrado. Então, x ao quadrado é a primeira coisa que tem que ser feita. Depois você vai multiplicar e dividir, ou você vai dividir e depois multiplicar, não vem o caso. Eu podia ter feito aqui, ó, 0,04 sobre 2 dava 0,02, vezes 100, 2. 100 vezes esse dá 4, dividido por 2, 2. Tanto faz esse dividido depois, ou primeiro dividir e depois multiplicar. Fechou? A única coisa é a potenciação primeiro, ela é superior, né? Então tá. Agora uma questão aqui assim, ó, teórica sobre esse assunto. Vamos ler aqui sobre trabalho e energia, né? Não vai cobrar energia, mas dá pra gente pensar já. 1. Quando o trabalho de uma força constante ou variável não depende da trajetória, a força é denominada conservativa. Correto isso. O que é uma força conservativa e o que é uma força não conservativa? Força conservativa é a força que devolve para o movimento o que ele tinha no início dele. Por exemplo, a força-peso faz isso. Eu vou pegar esse nariz aqui, ó, jogo para cima e ele volta. Na hora que eu joguei para cima, o trabalho do peso é negativo. Daí ele para de subir. Mas quando ele descer, ele vai receber exatamente de volta tudo que ele perdeu na subida. Então, a energia do meu sistema, ou seja, não houve perda de energia. Se eu jogar ele para cima com a velocidade de 10 metros por segundo, ele volta com 10 metros por segundo. Então, isso é uma força conservativa. 2. O trabalho efetuado pela força-peso, elástica, elétrica, independem da trajetória, pois as mesmas são conservativas. Sim, isso é uma informação para você. Ó. Essa que você não viu ainda, então eu estou te falando isso. A força elétrica é um campo parecido com o campo gravitacional. Então, à medida que se afasta, diminui, essa força elétrica ela vai ter o mesmo comportamento da força gravitacional. Muito semelhante, pelo menos. Tá? Força de atrito estático e resistência do ar são exemplos de forças dissipativas. Ó, atrito estático não tem deslocamento, o corpo não está andando. Então não dá para dizer que ela é uma força dissipativa, porque não está raspando ali, ela não é responsável por jogar energia fora. Errado. Sempre que uma força age sobre um corpo, há trabalho. Falso. Estou segurando a caneta aqui, mas não tem deslocamento. Então não tem trabalho associado. Eu precisaria que tivesse um deslocamento associado a essa força. Forças perpendiculares à velocidade do corpo não realizam trabalho. Se estamos aqui, você já estudou resultante centrípeta. Resultante centrípeta é uma força perpendicular ao movimento. Sendo perpendicular ao movimento, ela só altera produz uma variação na direção da velocidade, mas não faz o corpo andar nem mais rápido nem mais devagar. Então, forças que são perpendiculares à velocidade, é isso aqui, ó. A velocidade está assim e a força puxa para cá. Essa força não realiza trabalho, porque ela está perpendicular ao deslocamento e o ângulo lá dá 90 graus, e o cosseno do ângulo vai ser zero. Então, está correto, eu disse que não realizam trabalho. Tá? Okay.
O trabalho realizado sobre um corpo por uma força conservativa é nulo quando a trajetória descrita pelo corpo é um percurso fechado. Correto. Ó, peso do corpo. Na hora que eu jogo para cima, realiza um trabalho de menos 100 joules. Mas ele vai voltar para o mesmo lugar, ou seja, vai voltar para o mesmo nível que ele estava. O trabalho na descida vai ser mais 100 joules. Um menos o outro vai dar 0. Não era isso que eu ia fazer. Aqui. Tranquilo, então? Olha com calma, né? Aí você volta, chegou aqui, você volta e olha com calma. O problema é que se você fizer isso sempre, você não vai para frente. Então, assim, se você chegou aqui e não entendeu, você volta e resolve de novo. Se você entendeu, você continua. Precisa botar duas condições, senão você fica parado aqui, né? Dá um lapso no processo. E o último tópico é uma apresentação rápida só de energia cinética, mesmo porque energia cinética é de velocidade, então tá rápido o negócio, tem velocidade, né? E a ideia é a seguinte, ó, não vou deduzir a fórmula, o corpo ele tem uma velocidade inicial, V0. Está andando ali com a velocidade, sei lá, 2 metros por segundo, 10 metros por segundo. Nesse instante aqui, uma força é aplicada na direção e sentido do deslocamento dele. Vai passar um tempinho, a gente vai olhar ele com uma velocidade agora maior, né? Se a força é uma força que está a favor do movimento, essa velocidade vai ser maior. Associada à velocidade de um corpo, existe um tipo de energia chamada de energia cinética, que é dada por essa expressão, assim, ó, mv² sobre 2. Então, a energia cinética é isso, ó, mv² sobre 2, onde o m é a massa da bolinha, do corpo que está andando, o v é a velocidade e o 2 é uma constante. Isso é uma dedução, dá para fazer uma dedução simples disso com o teorema, equação de Torricelli, dá para chegar, né? Mas não é necessário agora, né? Quando for ver a energia, aprofundar isso, a gente vê. Então, o que é o trabalho? O trabalho aplicado sobre esse corpo vai ser usado para mudar essa quantidade de energia, seja para aumentar a energia ou para diminuir. Então, eu posso escrever assim, ó, que o trabalho está associado a uma variação da energia cinética. Então, toda a energia que eu gastar na forma de trabalho, seja para mais ou para menos, vai ser usado para variar a energia cinética do corpo. Então, vamos resolver um exercício para isso, quer ver? Ó, a velocidade de um corpo passa de 2 metros por segundo, então a velocidade inicial dele era 2, para 10 metros por segundo, então a velocidade passou para 10 metros por segundo, e um deslocamento igual a 20 metros. Eu vou anotar isso aqui, deslocamento igual a 20 metros. Sendo a sua massa igual a 10 quilogramas, determine o trabalho realizado sobre o corpo. Quer ver? Você podia tentar. Eu vou fazer força vezes a distância, o deslocamento. Mas eu não sei a força. Mas eu posso fazer força igual a massa vezes a aceleração. Mas eu não sei a aceleração. Mas eu posso calcular a aceleração, ΔV sobre ΔT. Não foi dado ΔT. Então não tem como fazer desse jeito. Não tem a possibilidade de ser resolvido assim. Agora, eu posso fazer assim. Como envolve velocidades, eu posso escrever que o trabalho é a variação da energia cinética. Entendeu? Esse é o indicativo. O trabalho vai ser mv² sobre 2 menos mv0² sobre 2. Agora eu conheço tudo. Então, isso aqui vai ser uma boa saída para resolver os exercícios. O trabalho vai ser igual a 10 vezes 10 ao quadrado sobre 2 menos 10 vezes 2 ao quadrado sobre 2. Pessoal, estou fazendo direto aqui já, olhando que você vai conseguir substituir. Ó. A massa vale 10, aqui, a velocidade final era 10, massa vale 10, a velocidade era 2, é só substituir os valores, certo? Então o trabalho vai ser isso. Ó. Esse aqui, ó, 10 ao quadrado, 100, 100 vezes 10, 1000. Então, 1000. Dividido por 2, né? Desculpa que eu esqueci. Então, esse de cima deu 1000 sobre 2. Aqui, ó, 2 ao quadrado, 4 vezes 10, 40, dividido por 2. Beleza? Então, vai ficar 500 menos 20. Então, trabalho. Esse pedacinho aqui vai dar 500. Esse pedacinho aqui vai dar 20. Então, o trabalho vai ser de 480 joules. Beleza? Então, ó. Isso aqui é uma síntese de todas as formas para calcular o trabalho, todas as possibilidades que a gente tem. Dá uma estudada aí, faz lista de exercício, corre atrás, Agneia. Até o próximo. É o que eu faço aqui.